Dicas, entrevistas, prestação de serviços e muito mais. Mundial e você. Um programa todo seu. Com Samira Chaine. Muito boa tarde, estamos de volta aqui, Mundial e você chegando para te fazer companhia nos próximos minutos aqui, quase meia hora de um bate-papo super gostoso. Estamos aqui ao vivo nesta sexta-feira calorenta em São Paulo. E eu estou recebendo aqui um novo comunicador da Vibe Mundial, que, como ele mesmo disse, já se sente em casa como se estivesse aqui há anos. Sandro Lambert, muito bem-vindo. Muito obrigado, Samira. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez na Mundial, né? Porque embora o programa seja seu, isso aqui seja uma entrevista, para mim é mais 25 minutos para mim. Você pode ter Perfeito. certeza, são 25 minutos de um bate-papo super gostoso, descontraído. Apresentar para vocês o Sandro Lambert. Você está aqui na Mundial, você estreou esse mês de setembro. Isso, nós estreamos no dia 7 de setembro, foi uma data escolhida a dedo, né? Tinha que ser aquele dia, não deu certo, aí houve uma falha de comunicação nos e-mails, aí me deram, era a quinta, eu falei, não pessoal, se virem, tem que ser o dia 7, aí a gente deu um jeito, começou no dia 7 de setembro, e o quarto programa foi agora, na última segunda-feira. Muito bem, a gente está aqui, aqui no seu programa. Com o Sandro. O nome do programa é A Psicanálise da Alma. A revolução no pensamento humano. A revolução no pensamento humano. Por que você escolheu esse tema de programa, Sandro? Porque esse título já estava na tua mente? Eu vou responder da forma mais breve possível para você poder explorar ao máximo o nosso tempo. Vamos lá, vamos aproveitar o Sandro a aqui. Psicanálise da Alma, o nome A Psicanálise da Alma surgiu e eu nem gostei dele no início. Ele parecia muito chavão, ele parecia muito clichê, né, a palavra mais adequada, e eu não queria, e um processo de transformação foi tomando conta de mim. Não só com conhecimento de mecânica quântica, mas principalmente com conhecimento do material de Joel S. Goldsmith, né, que eu costumo dizer que é o maior metafísico dos últimos 500 anos. Porque eu estudei tudo que dava de esoterismo e misticismo e fui para onde deu, né? Porque aonde eu descia eu tinha que voltar de lá. Tá. Então, estudando esse material, eu fui passando por um processo e a experiência que eu tive na vida, eu falei uma meia dúzia de vezes. Até falência psicológica eu tive. Então, o que a vida quis de mim? Ela me preparou para quê? Depois dos 40 anos de idade, que eu resolvi pôr as cabeças com isso e comecei a entender o que estava acontecendo, porque eu tinha recém-formado em psicanálise, quando eu comecei a entender o que era, um pouco depois eu aproximei da mecânica quântica, e logo em seguida do Joel. Aí a coisa montou o quebra-cabeça. O nome Psicanálise da Alma surgiu na minha mente. Ele não desgrudava, não tinha outro. Comecei com esse mesmo. E por que a revolução no pensamento humano, né? Eu até peguei como gancho, porque esse negócio da revolução no pensamento humano já existe há algum tempo, e essa ideia, esse insight surgiu quando eu assisti o filme Lucy, do Morgan Freeman. Nós não estamos falando que todo mundo vai virar Lucy e vai sair, né, botando para quebrar. Mas tem um trecho do filme que o Morgan explica que nós estamos num ponto de compreensão científica em que a humanidade vai sair da evolução humana para uma revolução. E essa revolução é na consciência. Certo? E eu estou fazendo uma análise do filme Lúcio no YouTube, que tem 2 aulas, um projetinho que eu encostei um pouquinho, porque a gente acabou de terminar Data Limite, a série, uma série de 12 aulas que eu falei de Data Limite, e agora eu estou cuidando de classe privativa online, que é um curso que eu dou, do programa na Mundial, e estou gravando nesse momento, já gravei a primeira parte da aula Gênesis, que eu tenho tanto falado aqui nos programas, estou gravando uma aula de aproximadamente 3 horas para ver o que eu consigo trazer ali numa coisa maior, né? Aí tem muita coisa. A Mundial é meu outdoor e eu jogo a aula no ar, assim, entendeu? Mas fique à vontade. É isso aí, né? Então porque acaba isso. sendo... Você está trazendo aqui informações no teu programa e aqui comigo hoje sobre a física quântica, essa mecânica quântica como tomada de consciência. Aí eu posso dizer que você está unindo o que é quântico, o que é ciência com espiritualidade? A gente pode dizer, assim, num primeiro momento, uma coisa que ajuda a pessoa a começar a entender um pouco o assunto, ou se ela duvidar, questionar, ou se bater estranho para ela, mas do que eles estão falando? Aí o assunto vai se desenrolando. União da ciência com religião. Ciência separou de religião porque a ciência é para o lado da lógica, para o lado da razão, para o lado da observação. Toda a religião que existe no planeta hoje, ela é baseada em histórias que foram contadas e vividas por místicos que entenderam esses poderes e os manifestavam. Eles não conseguiram passar em palavras, letras ou ensinamentos completos como viver desta consciência.
Ok? Ok. Então, dali surgiu a crença no bem e no mal e as religiões. Normal, desenvolvimento da consciência humana, planeta Terra, nível kármico. Tá tudo certo, tá tudo perfeito. Só que o acúmulo de informação vai levando a gente a entender depois um pouquinho mais. De 200 anos para cá, a mecânica quântica, a gente entende que a matéria é uma energia mesmo. Só que por trás dessa energia tem algo invisível, que é mais refinado que a energia. Não tem partículas. E permeia até o espaço vazio, o espaço cheio, todas as formas. Então, peraí, então esse invisível seria o quê? O que é o pensamento metafísico de revelações metafísicas ou verdades metafísicas, que é o nome que a psicanálise da alma está emprestando de um entendimento que vem do Joel Goldsmith. Joel ele entendeu metafísica para depois entender essas verdades na Bíblia e torná-las vivência na sua vida, comprovada diariamente com testemunho dessa compreensão do invisível e do manifesto. Ele que tem trazido também todas essas informações para o mundo, né? Que você também o Joel acabou captando. faleceu em 64 e deixou uma obra de aproximadamente 30 livros. Né? Então eu cheguei no conhecimento de Joel, tinha 42 anos. A hora que eu li O Caminho Infinito, eu falei, parou tudo. Para o mundo que eu quero descer. Como o mundo não ia parar e não ia dar para me descer, teve que continuar a coisa rodando. Aí você aprende o que se chama viver entre dois mundos, né? Começa a aprender sobre oração e vigília, que é uma consciência dessa presença que a pessoa autoelabora segundo o que ela tiver entendido ali nas entrelinhas ou naquelas palavras. A mecânica quântica deve ser entendida de uma forma mais simples o possível para colocar aquilo de lado um pouquinho e para começar a ficar consciente de como viver dessa forma. Senão a gente confunde, né? E fica só no pensamento positivo. Puxa vida, e vai ser falado isso na primeira parte de Gênesis, agora introdução, parte 1, que eu vou colocar no ar até domingo. Né? A aula Gênesis. Que legal! Então vai falar isso. Pô, gente, não pode... A gente tem que ir para além do pensamento positivo. Por que não tem mais resultado a minha fé, ou a minha ação, ou as minhas crenças de que a coisa vai melhorar? O quanto que o ser humano se sabota ali no seu mental, porque ele não consegue habitar melhor o mental dele. Porque ele tem que habitar o mental dele com a bagunça mental que ele tem ali. Só que ele vai ter que entender qual é essa bagunça, porque ela não é tão grande e nem tão difícil de faxinar. E é aí que está o que ninguém nunca ouviu. Quando ele começa essa prática, começa uma harmonia da mente dele. Uma harmonia da vida dele, uma harmonia dessa compreensão, e ele começa a colocar os pingos nos is na questão Deus. Isso para quem quer esse assunto. Esse é o caminho do meio, é a senda do caminho do meio. Aqueles que acharem legal e forem para cá, ou forem para lá, ou falar, não, isso aqui não me interessa, não tem nenhum problema, porque é assim, eu vou dizer uma coisa aqui, até dar um alô pro Jean, ó, um negócio que já era para mim ter, ó, ele fez igual. O que é isso? Isso aqui, eu vou te falar, hoje eu descobri o que é isso aqui. Isso aqui é vibe mundial. É um V na frente dos olhos. Você que criou isso agora? Eu não sabia que era vibe mundial, não. Veio de uma pessoinha que eu conheci, que mora lá em Cambuí, sabe? Ela faz assim, ó. Aí já moça pegou, linda, pronto, a gente já vai adotar. Né? Uma moça linda, ela que me aguarde. Aí, falar desse assunto e trazer isso dessa forma, começa a colocar o pingo nos is na questão Deus. Para quem? Para aqueles que são buscadores da verdade. Aqueles que têm, assim, eles têm assim um carinho com as palavras de Jesus e esses ensinamentos e tentam colocá-los em prática, mas por causa da autossabotagem da crença do bem e do mal, eles não sabem como viver melhor um pouquinho. Porque viver essa realidade não é algo inalcançável, inatingível, é um pouquinho assim todo dia, só que não para mais. Eu vejo isso com os alunos, eu vejo isso com o pessoal da classe privativa online, eu vejo isso com o comentário das pessoas que assistem o meu material no YouTube, os comentários que chegam no suporte do site, que foi lançado somente em abril, depois de 8 anos de trabalho. Uau! Esse site ficou guardado no pendrive 5 anos. Deixa você falar um pouco. Tá certo. Quando você fala da palavra como modo de vida, é eu pegar esses ensinamentos... Agora vem uma flor, hein? Vai lá. Agora vem uma flor? Vem. É eu pegar esses ensinamentos que podem ser bíblicos ou não, podem ser de física quântica ou não. De todas as religiões, certo? Sim. Ok. Né? É não importa, acaba sendo intuitivo, mas eu trazer isso, eu trazer todas essas informações como modo de vida, eu tenho que também criar uma transformação dentro de mim, né? Eu tenho que também tomar consciência do que está habitando essa minha mente e o meu coração, porque é a união dos dois. Entendi. Como entrar no entendimento desse processo de transformação, não é? Não é verdade? O ser humano vai pegar tudo que ele conheceu até ali. A palavra é a base disso, ok, né? É a base. Vamos falar disso. Bom, aí a gente vai entrar em palavra, consciência, onipresença, mas antes de entrar em palavra, consciência e onipresença, tem que ser em minutos. Eu tenho que aproveitar esse programa aqui para mais coisas. É verdade. Certo? Antes da gente entrar na palavra, consciência e presença,
Vamos analisar o seguinte primeiro. A pessoa que está pensando em querer entender esse assunto, tentar entrar para essa prática. Tem uma carta de Joel que chama Carta de Joel ao seu filho Sami. Tem esse áudio no YouTube de meia dúzia lá. Certo? É um áudio de 11 minutos que foi tirado de uma carta de um livro que chama O Coração do Misticismo. E essa carta é o coração do livro. Ok. Né? Ela está no capítulo O Coração do Misticismo. Né? É uma carta para uma criança de 12 anos de idade, ensinando princípios dessa prática. Que com isso ele seguiria conhecendo a verdade, né? Se conhecendo e dando testemunho dela como alguém o humano que realiza o Cristo, ou a presença nele, através de uma coisa, que todo mundo é cristão, tem cristão para tudo quanto é lado, de tudo quanto é segmento. Sim. Como realizar aquilo de forma mais profunda e efetiva, mas com menos conhecimento humano. Ele vai pegar, eu sei, fez até um silêncio dentro de você. Foi. Agora, né? Não foi? Porque a gente está muito nesse humano, nessa matéria, né? Mentira o que eu senti? Não, fez até um silêncio dentro de você. Foi. Agora. Parou tudo. Quando a gente pega tudo que a gente conhecia de humano e vai entender a questão, né? Não te apoies em teu próprio entendimento, que na Bíblia está, não te estribes em teu próprio entendimento, reconheça a minha presença em todos os teus caminhos, e eu, a presença, endireitarei as suas veredas. A presença não é um Deus de barba no céu, mas todo mundo, a maioria mundial aqui já sabe disso. Sim. É uma energia onipresente por trás dos átomos, que para mim é o campo unificado. Sim. Certo? Se precisar, se alguém me desafiar, eu defendo uma tese disso. E pode ter certeza que eu vou ganhar com louvores. Né? Eu não tenho tempo para isso, certo? Então, começar a compreender que o ser humano pode abandonar sua crença no bem e no mal, o temor disso, tanto o desejo pelo bem. Ele não vai deixar de ser humano e ter desejo, gente. Ele vai enxergar isso de um ponto de vista diferente, mais leve. É o fardo leve. Então não preciso temer o mal ou as aparências, porque isso é idolatria. Porque tudo que é manifesto é o Espírito manifesto. Então o dono manifesto é o Espírito. Ele começou a compreender a palavra para viver essa consciência. Tem o invisível que permeia eu, o outro e todos. A quem que eu vou me opor? Estou lutando contra quê ou contra quem? Tem um livro do Joel que chama Arte de Curar pelo Espírito. Nesse livro tem uma frase lá assim, ó, né? Tem uma que é assim: nada nesse mundo me é hostil e eu não hostilizo ser algum. E tem uma outra, essa me passou rápido agora na mente, assim, ó, temos que saber que a luta não é nossa, mas de Deus, que Deus está em campo e que não há luta alguma. Agora, Joel estudou metafísica, ele foi maçom, parte de um clube da maçonaria, que o clube maçom dele chamava não sei o que quântico, entendeu? Ele começou a aplicar esses princípios, ele tinha 20 anos de idade. Numa época que pouco se falava disso. Pouco se falava disso. Depois ele entrou para a ciência cristã, porque ele já tinha tido uma cura do pai, que tirou o pai da cova quase, e ele mesmo que estava lá à beira da morte foi curado de forma espetacular. Né? Então, aí ele entrou para a ciência cristã, passou a estudar, a vida dele virou do avesso. Agora, ele deixou de ser humano, ele teve 3 esposas. Você entendeu? Depois disso ele teve uma certa prosperidade que veio em consequência do trabalho. Mas para compreender isso ele passou dificuldades. Ele enfrentou o quê? As crenças humanas que havia nele. Ele aprendeu a observá-las e testemunhar a ação do invisível como sendo ele um com a presença. Que eu vou temer. O reino está dentro de vós, não vos apanhais ao mal. Então a gente joga o holofote do Batman nessa questão, e é isso aqui que a gente está trazendo para o Mundial. Se a pessoa começa a entender isso, que está na intuição de todas as religiões, e começa a se desarmar do medo, da necessidade de se proteger de algo, ela tá, vamos ter uma palavra que eu não gosto, né? Ressonância, ou vibração, ou sintonia. Não serve muito, mas vamos usar essas mesmo, que é mais popular. Ele entra em sintonia com essa presença, que é essa energia por trás dos átomos, que não se opõe a nada. Ela manifesta tudo e deixa tudo existir. Quando eu deixo que as coisas existam, mas não é por isso que vai virar um encostado no sofá, certo? Eu sempre deixo isso bem claro. Deixo que as coisas existam, vou fazendo o que está ao meu alcance, dentro do meu entendimento e conhecimento humano, com certo carinho, uma certa dedicação, mesmo se a pessoa tiver alguma autossabotagem ali, aquilo ali vai sendo curado pela graça por essa prática. Ela vai ficando mais calma, menos temerosa. Se ela achar que ela é meio nó cega, a autoestima dela melhora, ela vai saber que não é bem assim, que aquilo era um condicionamento humano, que ela na verdade já é uma com a presença, mas ela tem o eu humano em mim. Mas essa parte humana em mim agora está conhecendo essa presença, que também sou eu. Então aí entra a história do ego, superego e self, né? E costura essa bola de capotão com um barbante bem grosso, né? É perfeito porque você acredita na tua intuição e você vai atrás de muitas coisas que para você, de repente, eram só crenças.
Mas né? Como eu define falo do melhor a divino. pergunta do Não, acredita na foi só um intuição. comentário, porque na verdade... Não, mas fala mais do Porque muita coisa que a gente acaba sentindo, a gente está achando deixa que é de mais... fazer. Deixa de fazer. Porque é só uma ideia. É só uma ideia, que está muito longe. Essa eu não sendo esperava, que a gente viu? pode. Essa eu não esperava. Porque assim, não que eu não esperasse vir dela, porque não é à toa que ela está aqui nesse programa. Mas da onde... Agora eu te pergunto, do mesmo jeito que você fez essa pergunta, da onde surgiu essa ideia dessa Ela pergunta? vem, né? Do Obrigado, divino. Obrigado. Vem da onde? Quando surge um insight, um entendimento e uma compreensão, gente, sai da onde? Tem um negócio que chama comunicação não local. Essa energia onipresente permeia o ar que a gente respira, o espaço vazio do espaço sideral. É a mesma. Está nos objetos e nas pessoas. É dali que sai o insight, a criatividade, a paz, a harmonia. E foi dali que saíram essas palavras da verdade para todos os profetas evidentes e místicos e xamãs que entenderam o invisível e o manifesto. Ele sai da questão dualista. Né? A voz foi dado todo o poder. Aí tem gente que tem poder e não conta o que é. Por que será, né? Sim. Porque o poder não é dele. Ele aprendeu a servir esse poder. Então ele atende demandas do Cristo para problemas que chegam para ele. Ele é o quê? Um praticante da presença, um cientista cristão. E tem gente que está em muitas religiões que aplica esse princípio da mesma forma, mas ele não conhece. Com outros nomes. Tem no evangélico, no católico, tem gente que benze. Uma pessoa benze com água. Eu já benzi com água, benzia com vela, passava dor de cabeça, passava mal-estar. Eu achava que eu tinha algum poder, né? Eu tenho certeza hoje que era uma predisposição a essa presença. Não estou dizendo aqui que eu sou um curador, eu falei que eu sou um simples professor que ensina verdades metafísicas, né? Ou essa revelações metafísicas através dos ensinamentos do Joel. Eu não sabia nada disso, gente. Segunda-feira foi o melhor programa, o quarto programa. Joel. Quarta-feira foi o melhor programa aqui. Eu vim pra rádio assim, Tá melhorando, né? 4 vezes. Não, mas é que é assim sempre. Uma a cada. A impressão que dá é que é sempre melhor. As Um aulas programa é assim também, melhor que o outro, entendeu? né? Assim? As aulas também é assim. É assim sempre. É. E eu vim pra rádio segunda-feira pensando assim, né? Eu não tenho a menor ideia do que eu vou falar lá hoje, a não ser uma pitaquinha de Gênesis. E eu não estou nem aí pra isso. É isso aí. E no caminho, umas 3 vezes isso me veio. Aí eu falei, Carla, tá me vindo um pensamento aqui na cabeça que não me incomoda em nada. Eu não tenho a menor ideia do que eu vou falar lá hoje. E eu não tô nem aí. E aí a hora que eu sentei aqui, eu não tava nem aí. Eu vim no corredor licamente vazia. Sentei aqui. Porque acolher o pessoal da Mundial é poder sentir, tentar entender qual é a energia que está vindo. A energia, eu não estou preocupado com isso. Você sente dentro de você algo que você deve falar. Isso é um compartilhamento. Mecânica quântica chama de comunicação não local. Você sente o que está acontecendo, né? Eu vou dar um exemplo disso. Porque ninguém está sozinho, né? E a gente está ligado com esse universo. Se eu deixo de me opor às pessoas, aos problemas e às aparências, já está fazendo frequência com essa onipresença. Começa a haver um movimento organizador na vida da pessoa que chama fluxo divino. Sincronicidade do Jung. Você entendeu? O porrete mesmo é falar de Jung, mas não meu foco aqui na rádio não é isso. Quem sabe um programa A gente pode fazer um programa Jung, sobre Jung, não tem problema. Falar como que ele tateou Você isso. começou com a psicanálise? Eu vou pedir só essa Você quer falar licencinha do no Jung? seu programa. Que eu ia dar um exemplo ou testemunho, né? Quando terminou o programa na segunda-feira, o Jean cortou o áudio no final lá, e eu tentei falar com ele aqui, né? Eu falei, Jean, você tá me ouvindo? Aí ele tava lá, eu falei, não, ele não tá me ouvindo. Aí eu guardei aquele pensamento para mim, Jean. Quando depois o Toninho me recebeu na sala dele, eu e a minha irmã, o Toninho falou assim, você já pensou em ter um programa de 2 horas? Uau. Eu falei, Toninho, eu chamei o Jean, ele tinha desligado o microfone, que senão ele tinha escutado isso lá dentro. Você entendeu? Por isso que nesse programa, antes do fim do programa, eu falei, eu sinto o ambiente. Eu nem anoto essas coisas. Não anoto, eu não fico com o computador aqui vendo o que eu vou ter que falar, não. Não, e 25 minutos, né? 25 minutos são muito poucos para o Sandro. Sandro, você começou com a psicanálise? Falar, né? Para conhecer um pouco você nesses minutos finais, você começou com a psicanálise e depois você estudou outras técnicas para não contar importantes? o que veio para trás. Não, porque tem muita história que você vai vir no programa de 1 hora para contar, né? Para não contar o que veio para trás, quando eu cheguei na psicanálise, foi um pessoal da astrologia, de Atibaia, de um grupo da Fraternidade Branca, que fez um mapa astral, porque aconteceu um evento lá. Eu dei uma ajuda para uma pessoa, me trancaram, fizeram um mapa, me trancaram numa sala, você tem que ver isso aqui. Se você não for terapeuta, você está ferrado. Eu já tinha tido problemas psicológicos sérios antes. Falei, faço qualquer coisa, vamos lá. Aí eu fui fazer um curso de hipnose. Entrei imediatamente para um curso de psicanálise na Sociedade Paulista de Psicanálise, foi maravilhoso. Eu mesmo passei por uma compreensão, uma catarse. Certeza. Não foi um curso fácil, né? Começou em 30 pessoas, terminou com meia dúzia. Eu era o mais questionador.
né? Eu avisei que quando eu terminei o curso, eu não vou aplicar a psicanálise básica, mas um dia a gente vai se falar de novo. Eu falei pro pessoal da escola. E aí fui tentar ganhar a vida de outras formas. Enquanto eu estudava paralelo, cheguei à mecânica quântica, ao Joel, aí eu parei tudo, né? Fui para Minas, me internei lá para um estudo autodidata. Falei que se dane, para poder começar esse trabalho. E hoje esse teu trabalho você dá cursos, você também faz atendimento, como que é o seu dia a dia, Sabe por que você fez essa pergunta agora? Quanto tempo a gente tem, Gia? Tem 5 minutos. 5 minutos? Para me saber se eu vou dar mais... Vai sobrar para você perguntar até outras coisas. Eu preciso dar pelo menos teu telefone no final. Tranquilo. Não, até falei pro Jean que eu não tenho preocupação de dar o telefone aqui na rádio, não. Mas então já que você quer, você vai dar, certo? Não, você que vai dar porque eu não anotei. Foi ela que pediu, porque eu falei, eu não tô aqui para dar telefone, não pedi ninguém para atender, não. Vai no material gratuito, direto na sua pergunta. Ó. Vamos lá. Eu não faço workshop. Você não faz? Eu não faço cursos. Os cursos que eu já dei é um que chama Curso Terapia o Caminho Infinito. Tem 56 aulas, é gratuito, está no YouTube. E tem de forma organizada dentro do meu site, www.psicanalisedalma.com. Tem lá ele organizado, faz a inscrição gratuita, tem lá as 56 aulas, uma na ordem. Mas está no YouTube também, gratuito. Tá. Esse curso ficou um tempão sem visualização nenhuma, e o trabalho seguiu. No começo eu atendi de graça, depois cobrei R$30, depois aumentei para 50. Não era só para pagar as contas, era só para eu poder fazer algo e continuar fazendo isso. Mas antes disso, foi um furundunço, né? Até todo mundo entender que eu ia fazer isso e eu não estava nem aí para ninguém. Depois veio a série especial Deepak Chopra, onde eu comentei esse livro, As 7 Leis Espirituais de Sucesso. Legal. Começou a ter visualização no YouTube, por causa do nome do Deepak. O que é que aconteceu? O Sandro finalmente começou atendimento online, né? Em poucos meses era tudo online. Não é muita gente, mas tem gente de tudo quanto é canto. Porque a pessoa tem que entrar para a mecânica quântica, entrar para o Joel e precisar de um atendimento. Eu nem fico vendendo o atendimento, né? Nas aulas mesmo eu falo, ó, tem isso aqui, e eles entendem que tem, mas o negócio ali é aula para valer mesmo. Porque a aula faz com que a gente reflita. Exatamente, leva ele para o material, ajuda a explicação, eu leio o Joel e explico, comento várias coisas. Então esse curso Terapia, o Caminho Infinito, a Catarse, Ego versus Self, se o pessoal entender o nome do que é aquilo ali, foi o primeiro curso do Joel. Falei que se dane, eu vou pegar esse livro aqui, vou ler, e seja o que Deus quiser. Vamos tentar explicar esse assunto aqui. Então foi um laboratório. O segundo foi Deepak Chopra, tem 26 aulas, série especial Deepak Chopra. Acabou Deepak Chopra, surgiu Data Limite a série. Não, antes eu fiz Revendo o Conceito Mecânica Quântica, 5 aulas. E aí veio Data Limite a série. E todos temas muito profundos, né? Data Limite a série veio depois da Data Limite a série. Quer saber o que é psicanálise da alma? Coloca no YouTube, Data Limite a série. Tem 12 aulas ali. É só 12 só. De 1 horinha e pouco. Né? A pessoa vai ter a visão total que eu tenho do sistema, não do sistema religioso, mas do ponto de vista da prática da presença, para aquele que é um buscador da verdade, e a hora que ele sentir que fala, peraí, caramba, eu nunca ouvi falar disso dessa forma, do que ele está falando, na Data Limite ali, a primeira coisa que vai sumir é o ZT. Desculpa, o pessoal que gosta disso, não é contra. Existe, eu até já vi. Olha só, que experiência, né? Não posso nem negar, porque eu já vi. Vi ET, já vi nave. Um monte de gente já viu. Qual o problema de falar isso? Os caras escondem os pilotos que dá testemunho, tem um monte de coisa, tem até no Netflix. Então, a pessoa começa, não interessa o ZT. Que consciência superior é essa que nós entraríamos em contato, que o Chico falou, que outros falaram, tem uns que negam, não interessa. Isso que é o importante. Né? Tudo é uma intuição da humanidade, é inconsciente coletivo intuindo isso. Uma hora eu vou explicar melhor sobre o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é uma coisa maravilhosa de uma ebulição da informação do pensamento humano. Ali, ó. Que tudo se conecta ao mesmo tempo. Não, mas é uma coisa mais crosta planeta Terra mesmo, é egrégora, para a evolução do próprio pensamento humano, que a gente é diretamente afetado por isso, criando um nível de dificuldade para a vida que o ser humano tem que ser criativo para ir além. Aí vem a mecânica quântica, rasga o véu e acabou, praticando a presença com o Joel Goldsmith. E é incrível como acaba. Então, na verdade, jeito. Sandro, a partir de agora, entrou no teu canal do YouTube, que é Sandro Lambert. Ou a Psicanálise da Alma. Ou a Psicanálise da Alma. O site apsicanalisedalma.com.br. Só .com. É psicanálise da alma com A só. Dalma. .com. Psicanálise Dalma. E antes de você falar para me falar meu telefone aí, eu vou aproveitar esse programa aqui para botar o holofote do Batman num negócio que eu vou falar sempre. Canal no YouTube, O Caminho Infinito em Português, Rosilda Rocha. É o Caminho Infinito em Português, certo? É onde tem uma enorme quantidade de aulas do Joel traduzidas por essa senhora que faz um trabalho com a filha dela, Cíntia Albuquerque, lindo.
Porque eu amo aquilo lá de paixão. E qualquer um... Eu tenho um dentista, preciso contar aqui uma hora. Como é que o meu dentista entrou nesse assunto? Depois de um ano eu com o aparelho lá. Segunda-feira, Jean, você cobra pro Sandro começar o programa falando Contando dessa do dentista, hein? Fala assim, ô boca de lata, conta aquele assunto lá pra nós, ó. Gente, acabou o programa, vai muito rápido. Eu acho que eu ficaria aqui 2 horas, realmente. Você viu que volta na pista de kart? É incrível. Sandro, qual o telefone de contato para quem quiser? Mas a gente já deu o site também, pode falar. O telefone de contato para agendamento de consultas, né? O site para informações gerais é www.psicanalisedalma.com. O foco ali é conteúdo gratuito, informação. Não tem workshop. Presente para todo Palestra mundo. pode acontecer? Vai acontecer umas palestras, como já teve. Mas o foco tem muito. Eu vou produzir uma série agora, só um segundinho, Gê. Eu vou apanhar. Que é assim, ó. O Homem e Sua Mensagem, O Fluxo, Joel Goldsmith. Eu não gravei nenhuma ainda. Mas vai gravar. Vai ser uma paulada. Eu vou ler o livro, que é a biografia da vida de Joel. Maravilha. E ver como é que ele entrou nessa história, né? A partir de segunda-feira, todo mundo sintonizado ao 12:30 aqui na Vibe Mundial. Telefone de contato. Eu falo mais devagar, mas eu aproveitei mais 9. aqui. Hoje eu acelerei. 35 Código 35, Minas. 9 9 8811 3695. Esse é para agendamento de consultas. Repetindo. Né? Ou para código 35. palestra ou alguma coisa assim. Vai querer falar com ele, ele vai atender. Fala que você ouviu o programa Mundial e você, ele vai poder te atender. Código 35 988 11 3694. Código 3695. Código 35 988 11 3695. Esse programa está disponível no Facebook e no YouTube para que você pegue todas essas informações e depois vai lá no podcast que está lá também. Gente, um grande beijo. Obrigada, Sandro. Você já deu muita mensagem. Ó, Vibe Mundial. Mundial. E você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã às 7 tem programa. Um grande beijo. Você acaba de ouvir programa Mundial e Você. Apresentação de Samira Chaini.